Vamos dar Começar início pontualmente, né, Bruno? pontualmente, porque dia de semana, uma quarta-feira, né, André? Agradecer os amigos que pararam as atividades aí para participar com a gente. 2 horas da tarde. 2 da tarde. Não podemos demorar muito, não. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, viu? A gente está muito feliz com a presença de vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Catapreta. Eu sou o gerente comercial da Genix Solar Power. Ao meu lado está o meu amigo, o André Hipólito, que é o diretor de operações da Genix. A Genix é uma distribuidora de equipamentos fotovoltaicos de Minas Gerais, mas que atende integradores de todo o Brasil. Oferecemos uma excelente curadoria de produtos, garantindo qualidade nas instalações. Mais uma vez, bem-vindos. Vai virar uma rotina aqui na Genix, o webinar. A Genix já tem o costume da proximidade com os integradores. Há um mês atrás, nós fizemos um treinamento aqui dentro da empresa dos inversores string sólidos, foi um sucesso. E o pessoal pediu para a gente comentar um pouquinho também sobre o microinversor da Roy Mais. Como a Genix é referência nesse produto, decidimos fazer o webinar para atender mais pessoas ao mesmo tempo. Rapidamente sobre a curadoria, né, Bruno? Todas as fábricas que a Genix trabalha, elas são visitadas, inspecionadas, não só a fábrica, mas também o produto, obviamente. E o Roy Mais é uma delas. Bacana, André. A Genix é referência na venda do microinversor Roy Mais. É a distribuidora que mais vende esse produto no país. Esse histórico de venda nos permite afirmar que trata-se de um produto muito confiável, com excelente performance, viu, gente? A Roy Mais é uma empresa líder mundial no desenvolvimento de microinversores, especialista nas soluções MLPE. Tem atuação em mais de 50 países, mostrando o tamanho, a grandeza da empresa, né? Então a gente não escolheu à toa trabalhar com essa marca, viu? É uma empresa que realmente a gente confia, né? E tem constatação, o André já visitou a fábrica na China, conhece o pessoal lá. Inclusive, falar em conhecer, a gente tem um recadinho da fábrica, do Léo, que é o diretor para a América Latina desse equipamento. Vou passar para vocês, só um minutinho. Boa tarde, amigos e amigas. É um grande prazer conhecê-lo na webinar da Genix. Sou Leo, de Roy Mais. Estamos muito felizes em cooperar com a Genix nos últimos 2 anos. Acreditamos que 2020 será mais glorioso com a Genix, com o seu apoio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Ótima participação. O Léo é uma pessoa fantástica, sempre ativo nos produtos da Roy Mais, ajudando a Genix, né? Isso é muito bacana, a gente traz a transparência e a lisura da maneira que a Genix trabalha. A Genix respeita muito a cadeia, a Genix não coloca o nome dela em cima de produtos para falar que o produto é Genix, né? Se é inversor de sólidos, é sólidos, se é microinversor Roy Mais, é microinversor Roy Mais, a gente respeita muito isso, tá? Faz parte do nosso DNA, né, André? Exatamente. Da mesma forma que a gente respeita o fabricante, a gente respeita também o integrador, né? Exatamente. Então, a gente valoriza o integrador parceiro, assim como valoriza o fabricante. É nossa maneira de trabalhar. Exato. Vamos entrar agora um pouquinho mais na parte técnica do produto. Eu vou passar a palavra agora para o André, para a gente batendo bola aqui, viu, André? Isso aí. Pessoal, vou começar a falar um pouquinho do Roy Mais MI 1200, tá? Então, esse webinar vai ser mais específico da MI 1200. Certamente depois a gente vai ter os outros modelos sendo cobertos também, mas eu vou dar uma atenção especial para esse produto, porque esse produto ele é bastante ativo no mercado. Na figura aí você pode ver o Roy Mais MI 1200, ele possui 4 entradas, né, para 4 módulos, módulos até de 380 watts, tensão de partida dele é baixa, com apenas 22 volts, então com apenas um módulo ele já é possível de startar, né? Ele possui 2 MPPTs, apesar de 4 módulos, com garantia padrão de 12 anos. Andrezão, tem uma pergunta aqui, nosso amigo Miguel,
Previsão de chegada dos MI 1500? Ô, Miguel, tem sim. A gente já fez a aquisição dos produtos. O nosso amigo Léo já despachou, já está a caminho do Brasil. Então, em breve, aí, no começo de 2020, a gente vai estar oferecendo no mercado o MI 1200 e adiantando para vocês também o MI 700, né? Em 127 e 220. Gente, pode ficar à vontade de fazer pergunta aí, a gente vai interagindo aqui e nós vamos batendo papo. Isso aí, vai me alertando das perguntas aqui que eu estou olhando o vídeo. Bacana. Qualquer pergunta, tá, gente? Espera aí que está reclamando que está sem som. Sem som? Mais alguém reclamando sem som? Por favor. Som normal. Som normal? Ok, vamos continuar. Talvez seja alguma coisa do seu lado aí, se quiser que... Olha que legal, o retorno aqui, o nosso amigo lá já falou que o MI 127 vai ser muito bom. É uma demanda no mercado, o pessoal pedia muito, né, André? Especialmente em Minas, né? Para rede monofásica, 127, que fica complexo a instalação do MI 1200, que até não tem jeito, mas o MI 700 veio para resolver isso daí. Meu amigo Marcos Vinícius está perguntando se o MI 127 vai ser em qual potência? Vai ser no 700. É o 700, o modelo é MI 700. Correto. Vamos seguindo? Aqui um pouco mais sobre a instalação. Então, eu já comentei aí que são 2 MPPTs, 4 entradas com monitoramento independente. Apesar de ser 2 MPPTs, cada módulo ele é monitorado. A gente considera que a instalação é praticamente plug and play, porque quase não tem jeito de errar, né? O macho e fêmea do MC4 de cada módulo encaixa no seu devido lugar, assim como a parte de AC também. A instalação é feita com esse lado metálico, né, o lado prata, ele tem um lado preto e um lado prata, o lado prata para cima, que melhora a convecção. A melhor instalação ideal, essa que está marcada em azul, por que a gente fala que é a ideal? Desse jeito que está sendo instalado, com 2 módulos em 2 fileiras, não vai haver necessidade de um rabicho, né? O rabicho entre o módulo e o microinversor. Se você colocar ele um pouco mais distante ou em uma única fileira, o microinversor, mesmo colocando entre o meio, né, da instalação, os 2 da ponta não chegam, o cabo não chega o suficiente. Então, esse é o ideal. Tem algumas perguntas aqui, André. A comunicação entre o inversor e a rede, seria essa pergunta do Thiago. Como é que funciona a comunicação? Tem umas telas um pouquinho para frente, mas vamos lá. Tem um pouquinho para frente, a gente vai falar, mas ele é em radiofrequência. Então, ele é sem fio, ele vai comunicar com esse equipamento aqui, que é a DTU, e esse mesmo equipamento também comunica com a rede Wi-Fi do cliente. Eu vou explicar um pouquinho melhor lá na frente. Tem uma outra pergunta aqui, nosso amigo Jorge. Boa tarde, vocês vão disponibilizar o material em slide? Sim, vai ficar disponível nas redes sociais da gente, viu? No YouTube também. No YouTube também, bacana. Vamos dar sequência aí. Eu estou vendo aqui que legal, tem muito participante aqui, já integrador antigo nosso, o André. Por exemplo, o Thomas, que é o gerente lá da EMAP, um gigante aqui de Minas Gerais. Obrigado, Thomas. Uma integradora renomada aí, que fez a energia fotovoltaica do Mineirão, especializada em grandes fazendas, em instalações enormes, né, com inversor string, e está aqui aprendendo um pouco sobre o microinversor também. Isso aí. Por esse motivo, a Genix escolheu ter os 2 tipos de topologia. A Genix atende o que o cliente precisa, não fica preso a uma única solução. Exatamente. Solução, não vai ser por causa de solução que você não faz uma instalação adequada. Bacana. Vamos dar sequência? Algumas perguntas comuns, né? Se o microinversor pode ser instalado embaixo da telha. Ela pode, né? Mas ele precisa obedecer um espaçamento mínimo. Então, como o resfriamento dele é por convecção, não tem uma ventilação forçada, então é bom deixar num espaço que não fica extremamente confinado e assim ele poder circular o calor que fica nele, né? O microinversor, ele tem potting, ele tem toda a tecnologia necessária para poder trabalhar debaixo d'água, sob um calor um pouco mais extremo, mas tem que observar essas qualidades técnicas, né? As necessidades técnicas. André, a gente sabe que você é super técnico, já visitou a fábrica, conhece bem, mas a gente pensando nos meus amigos que estão do outro lado lá, outro dia eu estava ali também estudando, aprendendo, explica melhor o que é pote, o que é o sistema de pote, porque a pessoa pode não entender isso. Potting é o preenchimento dentro do microinversor de um produto que ele ajuda no resfriamento dos componentes eletrônicos. Ele faz a isolação do componente, né, para não ter o contato com o oxigênio
e por isso até que garante essa durabilidade maior. Exatamente, por isso a garantia de 12 anos como padrão, podendo ser estendida aí até 25. Né? Exato. Tem uma outra pergunta aqui. No slide anterior mostra a potência máxima de 380, porém 4 entradas. Quantos módulos que de fato consigo ligar no micro? Esse micro MI 1200, ele é próprio para 4 módulos, independente da potência até 380 watts. Você até pode colocar um módulo superior, de uma potência superior, mas aí você vai entrar no que a gente chama de clipping. Né? Você vai topar a potência dele a 380. O manual vem falando em 380, né, André? Exato. Até por isso a gente tem pronto entrega os módulos de 370. O nosso kit, a maioria dos kits é vendido acompanhando os módulos 370 para aproveitar o máximo possível do microinversor. Isso, esse módulo de 370, ele casa perfeitamente com o M1200. A gente tem pronta entrega. Exato. Tem mais uma pergunta ali, se a garantia é direto com a Genix. Isso. A garantia é da Genix. Vocês não precisam falar nada com a fábrica, nem aprender mandarim, pode deixar com a gente, apesar de que a gente não tem problema nenhum com o produto, mas a garantia é nossa. Vou confessar algo para vocês aqui, eu fico muito feliz de trabalhar com um produto desse porte, dessa qualidade. Nós estamos no final de 2019 e não voltou nenhum microinversor. A gente comercializa milhares desse produto por mês, né? Então se a gente teve a felicidade de finalizar o mês sem nenhuma troca, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma devolução. Então, sim, é muito seguro o produto. Ótimo. Né? Alguma outra pergunta aqui? Qual a previsão de chegada dos microinversores? Os microinversores chegam constantemente, a gente tem um pedido constante, contínuo na fábrica, né? Eles chegaram no porto dia 5 de dezembro, eles estão no porto, está só aguardando fiscalização, autorização. No final do ano, em dezembro, é normal, o porto está muito cheio por causa das compras de Natal, demanda, mas nosso departamento de importação já está liberando a carga e possivelmente essa semana já está aqui em Belo Horizonte, já para a gente despachar para todo mundo aí. Bacana? Perfeito. Vamos seguir? Vamos seguir. Telhado metálico, né, gente? É um desafio para o microinversor, porque a barra chata, ou para a telha metálica, ela é muito próxima da telha, né? Deixa o módulo muito próximo. E aí tem o problema do microinversor, o espaçamento que fica lá, ele até é um pouco incompatível, né? Então, existem algumas soluções para você elevar o trilho da telha, né? Ou tirar o micro para debaixo dos módulos, colocar ele fora com uma certa proteção. Bom, aí essa engenharia é de vocês, né? Vocês que são especialistas aí na instalação. Porém, a gente oferece uma solução, vai oferecer agora em 2020, que é essa suspensão aí do trilho. Tem outra pergunta aqui, André. Qual é a porcentagem de overside do M1200? Esse percentual não sei aqui agora de cabeça, mas pode me mandar por e-mail que essa pergunta aí eu vou responder. Posso até colocar no grupo também. Bacana. Ao final, nós vamos deixar telefone de contato, tá, o WhatsApp, tem as redes sociais da gente. Quem tem as redes sociais da gente já pode mandar as perguntas aí também no Instagram, no direct, que a gente já vai respondendo, tá bom? Exatamente. Vamos dar uma sequência, André? Bom, aqui está a vista de frente e costas do microinversor, alguns componentes que são demonstrados, né? O conector macho, o conector fêmea, onde um conector comunica com o outro microinversor, certo? Aqui estão as entradas do lado CC dos módulos, então são 2 módulos de um lado, 2 módulos de outro, onde fica um MPPT e outro MPPT, o número de série, que é muito importante, e também a etiqueta de dados técnicos, né? E aqui em cima, onde você pode ver, a fixação dele no trilho. Né? Ele tem um LED que fica aqui no canto esquerdo inferior da parte escura do microinversor, é ele que te mostra se o microinversor está funcionando ou não. O verde é que está funcionando, né? Então, se ele está piscando a cada 2 segundos, é que ele está produzindo energia e também está comunicando com a DTU, ou seja, ele está mandando sinal para o monitoramento. Se ele estiver piscando verde em um intervalo de 4 segundos, ele está produzindo energia, porém não está comunicando com a DTU. O vermelho piscando quer dizer que ele não está produzindo energia, tá? Tem uma anomalia na rede, pode ser sobretensão, alguma coisa do tipo. E o vermelho aceso direto que tem uma falha no terra, e ele também para de funcionar. Podem ficar muito tranquilos
Quem já é integrador da gente, já conhece a maneira da gente de trabalhar, a gente tem uma assistência técnica fantástica. Nosso departamento comercial é composto por engenheiros, né, André? A gente faz questão disso. São todos treinados e qualificados. Sempre que o integrador tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente soluciona aqui para vocês. O Virgílio está até com uma pergunta interessante ali. Ele pergunta, acima de 4 micros, como é feita a ligação? Boa. Boa pergunta, porque ele já até colocou que são 4 micros, né? Ele já sabe que o MI 1200 já deve ter trabalhado aí com a gente. Os micros, eles respeitam um limite de 25 amperes de corrente alternada na saída. Então, por isso que são 4 micros do MI 1200. Acima de 4 micros, você tem que criar outra string. Então, nessa mesma string, não é aconselhado ligar um quinto microinversor. A mistura de micros também, de modelos, por exemplo, o MI 1200 com o MI 600 ou MI 700, que está para chegar, pode ser feita também respeitando esses 25 amperes. Tem muita gente aqui participando, que a gente conhece pelos nomes aí, o Cléder está participando aí, olha que bacana. Marcos Vinícius é o Marcos da Probanco, se for dar um alô para a gente aí. Patrick, vamos interagir aí, a gente sabe que a maneira da gente trabalhar é uma maneira mais próxima. Quem já for cliente da Genix aí, fala que já é cliente aí, que já comprou com a gente, pra gente saber o nome das pessoas. Bastante gente, hein, Bruno? Muito legal, muito legal. Obrigado, Apesar pessoal. do horário, o próximo vamos fazer uma perguntinha no final, qual que é o horário de preferência para vocês, a gente vai ajustando os horários aí, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Aí tem o modelo do conector, né? A gente até tem um aqui. Tem um macho, tem um fêmea aqui também, né? Que a gente pode mostrar com detalhe. Esses conectores são utilizados para ter um prensa-cabo, que são utilizados aí para poder fazer a conexão com o micro, ou se você precisar de uma extensão também, né? Você faz um rabicho com ele. E as conexões, né? Ele mostra até na parte de dentro aqui também, que possui 3 pinos, né, que é fase, neutro e terra. É a forma que o Roy Myers trabalha. Ele é sempre 220 volts, no caso do MI 1200, e com os pinos de fase, neutro e terra. O Ângelo da Almeida está participando, um abraço aí, Ângelo, obrigado pela parceria, viu? Falando em parceria, no mês passado teve uma promoção legal, uma brincadeira com os integradores, né, de fazer postagens e marcar nas redes sociais, foi um sucesso absoluto. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todo mundo que participou e os 3 que foram sorteados aí, o pessoal ficou muito feliz. Coisa boa. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre as ligações na rede, certo? Esse é um exemplo de ligação na rede monofásica. Então a gente tem aqui a rede do cliente, certo? Com as cargas, e aqui o microinversor. Então você tem fase e neutro 220 volts. É lá que eu vou ligar a minha fase, na fase, o neutro no neutro e o terra no terra. Esse é muito simples, direto, não tem muito onde errar. Aqui é uma rede bifásica, certo? Entre fases está 220 e fase neutro 127. Como é que eu faço nesse caso? Eu vou pegar o fase e ligar em uma fase do microinversor. O neutro, eu vou ligar na outra fase, que aí eu faço o 220 que ele necessita, e o terra no terra. Tem uma pergunta aqui, André, antes de você mudar. Nosso amigo ali, o Ângelo, está perguntando, não, o Ângelo, Vitor, pode ligar com transformador? Pode ligar com transformador. Porém, você vai ter aqueles problemas de perdas, mais um equipamento para poder fazer a ligação. O que eu recomendo é, se for 127 monofásico, é usar o MI 700, que está chegando para a gente. Bacana. Podem ficar à vontade para fazer perguntas, viu, gente? Exatamente. Aqui numa rede trifásica, onde fase está dando 380 volts. A fase do microinversor eu vou ligar em uma fase da rede. O neutro eu vou ligar no neutro, que aí eu fiz o 220 entre fases. E o terra no terra. Também não tem muito segredo. Ele é bastante simples, gente, direto de fazer uma ligação, não tem muito erro. Tem uma pergunta que, na verdade, é um depoimento do Cláudio falando que o equipamento é muito bom, mas que ele tem problema com a concessionária local dele devido à falta de um display local. É pena da concessionária sua local, porque as outras a gente nunca teve esse tipo de relato, não. Eu não sei o que é, Cláudio, você pode até mandar para a gente exatamente o que é. Eu já li a respeito de alguns pedem o LCD, né, para poder ver o que está acontecendo. Você pode, o que eu sugiro é pegar esse monitoramento, ligar na hora e mostrar no seu celular todas as configurações de tensão de rede, a geração que está acontecendo. Caso mesmo assim ele não aceite, eu recomendo que, você tem 2 opções, ou ir
na ANEEL, né, que eu acho que é uma solução, e outra é um outro equipamento de monitoramento que a gente não tem aqui agora, mas a gente vai ter em breve, que ele tem um LCD, mas ele é um equipamento de monitoramento. No microinversor não tem. Tá? E esse monitoramento que tem o LCD, ele aparece o IP da rede, ele aparece algumas outras informações que pode vir a ser útil para você. Então, assim, eu te dou essas duas dicas aí, são sugestões, né? Bacana. Aqui numa rede trifásica, certo? Também vai obedecer da mesma forma, eu vou ligar a fase na fase, o neutro na segunda fase e o terra no terra. Nesse caso aqui, quando eu tenho um micro só, eu estou com a rede desbalanceada, aí também vem um trabalho de vocês de fazer o balanceamento, né, das cargas. Vamos seguindo. Mais uma ligação aqui trifásica também, né? Então, da mesma forma, vou ligar onde a rede é 380, onde a fase, entre a fase neutra é 220, eu vou ligar a fase na fase, o neutro no neutro e terra no terra. Também é bastante direto e simples. Esse slide aqui mostra também alguns outros equipamentos. Eu tinha até falado agora sobre a DTU com LCD, que é justamente este daqui, né? A comunicação entre o microinversor e as DTUs é via radiofrequência. Correto. E esses equipamentos, as DTUs com o roteador, é uma rede Wi-Fi simples e configurada de forma rápida e fácil também. Vou até dar uma dica para os amigos integradores aí, André. É frequente o integrador ligar aqui para a gente pedindo auxílio na hora de configuração da DTU, alguma dificuldade de comunicação. Isso resolve com uma vistoria prévia, uma visita detalhada, uma visita técnica à casa do integrador ou à empresa onde for fazer a instalação, para verificar se existe ponto tomada para ligar a DTU próximo ao microinversor. Isso, a gente recomenda que a DTU fique bem próxima dos micros, né? Porque, obviamente, a radiofrequência, se tiver algum obstáculo no caminho, o alcance dessa rede ela é limitada, e do Wi-Fi também. Então, se o roteador do cliente estiver longe, coloca um repetidor, né? Tem que ter alguma solução para isso, né? E aí é local, não tem como a gente fazer. Nós temos essa preocupação porque é simples a solução, mas não é legal ficar procurando a solução na hora da instalação, no final da instalação, o cliente ali está ansioso para funcionar o sistema dele, né? Fica todo mundo, é normal, essa ansiedade, e o integrador às vezes passa aquele aperto ali que não precisava. Exatamente. Tem uma pergunta ali, né? Está falando ali sobre a distância, a gente vai falar em breve aqui. Eu queria chamar a atenção, gente, sobre essa etiqueta aqui do número de série. Isso aqui é muito importante. Por quê? Esse mapa, que é como é feita a instalação do microinversor, você retira essa etiquetinha aqui e cola ele nesse mapa, onde você fica com isso aqui organizado para saber onde fica cada microinversor na sua instalação. Porém, quando você retira esse selo, você não pode perder ele mais, porque você não tem como obter isso novamente, certo? A não ser que você use aquela DTU que eu falei, que a gente não tem aqui agora para poder demonstrar para vocês, que ele mostra no display. Essa daqui não mostra, então você não tem como pegar depois o número de série. Minha recomendação... porque isso é a identidade do micro. Exatamente. É único, não tem jeito. Exato. O que eu recomendo? Baixa esse mapa no nosso site, imprime. Quando você for fazer a instalação e colou todas as etiquetas, tira uma foto com o celular para você ter isso como referência, e é até bom para entregar no manual, talvez, não sei se o pessoal entrega um manual para o cliente final, né? Então fica registrado quais são os números de série, assim você fica resguardado. Exato. Dá uma olhadinha nas perguntas aqui, André. A comunicação entre a DTU e o modem é via Wi-Fi? Exatamente. Entre a DTU e o modem do cliente é Wi-Fi, por o mesmo aparelho. Bacana. Vamos dar uma sequência. Aqui está um pouco mais. Então, eu vou responder algumas perguntas que foram feitas ali, a gente não leu de propósito, queria chegar nesse slide, certo? O método de comunicação é a radiofrequência, em 2.5 GB. A distância de comunicação máxima em ambiente vazio, ou seja, não tem nenhum obstáculo, não tem nada, são 200 metros. Minha recomendação, não conte com os 200 metros, porque sempre tem obstáculo e sempre pode ter alguma instabilidade de rede. Então, instale este equipamento o mais próximo possível dos microinversores, certo? E também do roteador Wi-Fi. Eu sei que nem sempre é possível, mas fazer uma extensão
de uma tomada simples, certo? Eu acho que é bem tranquilo, e talvez considerar também um repetidor da rede do Wi-Fi do cliente também é bastante interessante. Outra informação importantíssima para passar para vocês, que a gente tem disponível todas essas informações. Quem precisar é só entrar em contato aqui com o departamento comercial da gente, que é 2 minutos, está resolvido, a gente disponibiliza. Quem participa de grupos do WhatsApp aí tem costume de ver o material da gente, os grupos, né? A gente tem essa preocupação de passar o detalhe das informações para as pessoas. Isso, a equipe do Bruno aqui é muito ativa, muito prestativa. Pode mandar qualquer dúvida que tiver que a gente vai achar a solução. Tá? Eu tenho até uma dica também interessante, que tem integrador que não consegue fazer a comunicação entre esse equipamento, a DTU, e o roteador Wi-Fi do cliente. E aí, às vezes, pode achar que o problema está aqui, né? Então, o que eu recomendo? Pega seu celular, faz um roteador Wi-Fi com ele, faz a comunicação e você vai descobrir na hora, né, que vai comunicar, ou seja, às vezes é só Wi-Fi mesmo, sem Wi-Fi, esse tipo de coisa. Já vi vários casos aqui que a rede do cliente está sobrecarregada, André. Também. O camarada tem uma TV Smart lá, criança o tempo todo no YouTube, aquela da Netflix, e acaba que atrapalha mesmo, não tem jeito. Sobrecarrega a rede, o camarada já está no limite e não dá conta. Exatamente. Seguindo, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Não, tem não. Vamos lá. Bom, aqui tem mais alguns detalhes técnicos, certo? Ele é externo, qual a potência do consumo de energia e a garantia da DTU, né, a W100, que é de 2 anos. Essa é a forma de instalação dela na tomada. Ela funciona, ela vem com esses 2 plugs separados, certo? O que vai na tomada é a própria DTU, ela encaixa, é um plug USB, e a partir desse ponto, ela, colocando nessa posição de 90 graus, é o ideal de ser utilizado na instalação, né, no imóvel do cliente. Ela funciona? Sim, funciona, mas o recomendável é nesta posição, ok? Bacana, bacana. Bom, nós temos aí também, ele não tem um visor de LED, né, como a gente falou. Então, como é que ela comunica? Ela tem esses LEDs, tem um LED aqui que fala se está funcionando, que o verde está funcionando, certo? O vermelho não está funcionando. E a gente precisa entender as cores aí do LED para saber o que tomar. E tem também um botãozinho de reset, né? Se por um acaso você está na instalação de um cliente e você quer tirar o modem e levar para uma outra instalação, ela não vai funcionar porque já está configurada para aquele endereçamento, então você tem que enfiar algo bem fino aqui para poder resetar, segurar por uns 10 segundos, que ele reseta a configuração e aí você faz novamente. Muito simples. Entendi. Bastante simples. Aqui está a configuração, o display, né, o que significa. Então, o que importa para a gente é a luz verde. Luz verde sempre acesa, que está funcionando corretamente. Eu posso até passar aqui para cada um dos casos, mas acho que não vem. Essa tabelinha a gente envia para vocês, né? Então, por exemplo, está piscando uma vez a cada segundo a luz vermelha, porque não está conectado no Wi-Fi. Você não conseguiu entrar na rede do cliente. Exato, exato. Mais dúvidas? O pessoal está interagindo, estou vendo, acompanhando o chat aqui, está um já ajudando o outro, um respondendo as perguntas ali. Já estão fazendo meu trabalho. Já estão fazendo, mas se passar alguma coisa despercebida, por favor, entre em contato conosco aí. Isso, a gente está bastante aberto, qualquer pergunta que vocês quiserem aí, ou pelo WhatsApp. Tem uma pergunta aqui, ó. Temperatura afeta os MI? Qual a temperatura máxima recomendada? Ele tem uma temperatura de até, se não me engano, 90 graus. Né? Exato, 90 graus. Então, assim, a gente tem a questão da proteção, né? Se chegar em 90 graus, se acontecer, ele vai desarmar. Mas eu nunca vi casos do microinversor desarmar. É recomendável, obviamente, para qualquer equipamento eletrônico, né, a gente não deixar num lugar fechado, confinado e quente. Você perde performance, você perde vida útil, você perde o equipamento de uma maneira que poderia ser minimizada. Tem uma pergunta aqui, André. Nosso amigo João. Parabéns pela apresentação, André. Há alguns minutos você falou sobre Clipped. Alguns instaladores têm dúvida quanto ao uso dos módulos fotovoltaicos com potência maior de 300, devido à limitação de potência do microinversor. Contudo, a opção por módulos de maior potência é benéfica para o sistema que atinge a tensão? O que você acha disso?
Maior que 300, acima de 300 não, desculpa, deve ser acima de 400, né? Porque ele aceita até 380. No manual dele fala 380 já, né? Exatamente. E a gente já trabalha com um de 370. Vamos considerar que seria o de 400, André? Isso. O clipping, você tem uma curva, né? Que é o nascer do sol, o meio do dia e depois o pôr do sol. Essa parte de cima dessa curva, né, ela passa a ser cortada, ela fica reta, você não consegue atingir o máximo do módulo, e sim o máximo do microinversor. Então ele tem uma limitação até por proteção também, ele foi feito tecnicamente dessa forma, por proteção e por solução deles. Isso vai evoluindo, né, daqui a pouco vem o MI 1500 e sabe lá onde que vai parar, MI 200, 2000. E vai só subindo. Tem uma pergunta aqui do Vitor, não respondeu sobre o aterramento do neutro, quando não aterra. Você tem que ter o terra, você precisa ter o terra para poder fazer a conexão. Tá? Inclusive, um dos erros que tem aqui, deixa eu te mostrar aqui no LED. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, o vermelho aceso direto no microinversor quer dizer que tem falha de aterramento. Então, você precisa do terra para deixar o sistema funcionando. O próprio microinversor já tem uma sinalização para falha de terra, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui. André, o monitoramento é feito individualmente? Deve ser um monitoramento do microinversor com os módulos, né? O monitoramento é feito pelo sistema, certo? Você tem um monitoramento individual dos módulos e você tem um monitoramento completo. Então, quando você entra no software da ROI+, você vê quanto que o sistema está gerando. Se você quiser exatamente cada módulo qual que está, né, gerando mais ou menos, você também pode. Ele te fornece essa opção. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, meu amigo André. Qual o grau de proteção da DTU? Existe algum outro dispositivo de comunicação resistente? A DTU é o oficial, né? Existem algumas outras opções no mercado sem ser oficial de fato, a gente já ouviu falar. Tem duas opções, né, oficiais. Eu vou voltar no slide aqui que fala... Deixa eu achar aqui. Certo? Esse daqui, que é justamente esse que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Não sei o grau de proteção dele, mas certamente não é IP67, tá? Ele não pode molhar, é um equipamento eletrônico para ficar dentro de casa. E esse outro também com duas antenas, ele tem um alcance maior, ele possui um LED também, ele comunica, né, de uma forma diferente, mas também ele é para ficar dentro de casa, também não pode molhar certamente, tá? Uma coisa importante também sobre a DTU, ele comunica oficialmente com até 100 módulos. Não são 100 micros, são 100 módulos. Mas a gente recomenda até 80, porque vai ter uma limitação de distância, você vai ter, obviamente, o telhado fazendo o bloqueio da comunicação, né, da radiofrequência. Você pode instalar mais de um no mesmo sistema, né? Você pode colocar 5, se quiser, se estiver em pontos distintos, todos apontando para o mesmo cliente. Essa recomendação que a Genix faz não é à toa. Nós fizemos testes aqui na Genix e fomos estressando, fazendo, né, várias opções, né, André? E a gente viu que até 80 alguma coisa vai muito tranquilo, sem falha alguma. Isso, exatamente. Desde que tenha essa distância, né, sendo respeitada. A Rafaela já respondeu aqui para a gente que a atualização é a cada 15 minutos, né, a taxa de amostragem dele. Bacana. Acho que perguntas aqui não tem mais não. Vamos para o próximo slide. Se tiver mais perguntas, por favor, fique à vontade. Na verdade, a gente está aqui no último, né? Eu que voltei lá para mostrar para o pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês. Antes de finalizar, até atendendo aos pedidos de quem participou das outras promoções nossas aí, quem quiser dar um print na tela aí, colocar nas redes sociais que participou do webinar da Genix, marcando a Genix, marcando o Bruno Cata Preta. Nosso departamento de marketing vai fazer uma ação hoje e amanhã e vai dar brindes para vocês. Muito simples, só fazer um print da tela e marcar nas redes sociais. Por favor, tem mais perguntas aí, fiquem à vontade, não vamos ficar aqui mais um tempinho para responder, viu? Tem mais duas perguntas aqui, que se é possível fazer a integração da DTU-MI com sistemas automatizados. Da DTU, eu não sei te responder, mas certamente você, que deve ser um engenheiro de automação, técnico de automação, eu também sou um engenheiro de automação, você pode fazer existem equipamentos que você faz a comunicação com a própria geração de energia, né? E você consegue
jogar isso para um PLC, um supervisor, algo do tipo. E a pergunta do Jorge Antônio também, essa que você lê? Não, aí é do Virgílio. O Virgílio está pedindo para enviar o slide. Nós vamos enviar sim, tá? Vai ficar disponível para todos vocês. Isso, a do Jorge é quando não tem terra, né? O que fazer? Eu recomendo fazer o terra. Né? Você tem que ter o terra. Você pode fazer a haste lá de perfurar e criar o terra. Gente, para quem não conhece, o MI 1200 está aqui, muito leve. Ele é menor do que uma folha de papel A4, olha para vocês verem. Muito, muito tranquilo. É um produto de fácil instalação. O pessoal gosta muito de trabalhar com ele, facilita a vida do instalador em cima do telhado, né? Em prédio. É fantástico. E o nome é microinversor, não é só porque ele é pequeno, não, né? Porque tem que fazer só sistemas pequenos, não. É comum aqui na Gentes instalações até maiores com microinversor. 70 kW. 70 kW, 30. Essa semana teve um integrador que comprou com a gente para fazer uma instalação numa cervejaria na cidade de Ouro Preto. Foram 39 microinversores. Então, assim, a gente tem vários casos de sistemas grandes com microinversor, tá? Esses parafusos também acompanham, parafuso, cabeça e martelo, ok, gente? Para poder fixar o micro no perfil. Mais alguma pergunta antes da gente finalizar? Eu esqueci de falar também, ô Júlio, que tem aquela parte da... Deixa eu voltar nesse slide aqui, que eu acho que é até importante reforçar, que a gente tem uma solução aqui interessante, eu não falei dela. A gente tem um trapezoidal articulado para esse tipo de telha. O trapezoidal articulado, ele prende na capa da telha, certo? Ele vai ficar naquela parte de cima, e o trilho vai ficar um pouco mais suspenso. E aí você consegue prender o trilho perfeitamente nessa telha metálica. Tá? Essa solução a gente já tem, não é por ano que vem, essa tem hoje. Hoje, a Gentes trabalha com 2 fornecedores de estrutura, que é a Solar Group, que fornece a solução que a gente trabalha hoje, bastante que é conhecida, o trapezoidal, e a GF2, que tem esse lançamento aí para 2020. Esse aí que o Bruno está falando de 2020 é essa extensão que está na tela aí, né? Tá na foto. O trapezoidal já existe, que é da Solar Group. Tem alguns amigos aí que ainda não são clientes da Gentes. Eu convido todos a fazer o cadastro na plataforma. A nossa plataforma, você tem acesso aos preços dos produtos, as simulações dos arranjos fotovoltaicos e coisa rápida, 40 segundos fica pronto seu orçamento ali, seu arranjo. Uma última pergunta do Thiago, se a DTU possui memória interna. Ela não possui, tá? Ela faz uma média quando você perde. É comum também, gente, do cliente, às vezes, ligar para vocês e falar assim, meu sistema não está funcionando. E ele, às vezes, simplesmente trocou a senha do Wi-Fi, aí você para de comunicar, né? E, na verdade, está tudo funcionando perfeitamente. Basta colocar a senha de novo na DTU. Eu vou deixar registrado aqui que as portas da Gentes estão abertas para todos vocês. Já recebi vários integradores aqui na Gentes, nós fizemos milhares de reuniões aqui. Eu já visitei pessoalmente grande parte dos integradores. Então, assim, a Gentes é uma empresa parceira, amiga, pode contar com a gente mesmo. O que precisar, é só entrar em contato com a gente. Às vezes precisa de um apoio numa negociação, né? O integrador está com a figura do distribuidor ao lado, pode ajudar numa negociação maior, né, André? Exatamente. A gente fica à disposição. Pode contar com a gente para qualquer tipo de parceria que... Tem uma pergunta ali, André. A garantia padrão do microinversor é 12 anos? Correto. A garantia padrão são 12 anos. Ela pode ser estendida até 20 ou 25 anos. Mais perguntas? Não, né? André, eu acho que... Aqui, ó, de 12 até 25. De 12 a 25. Nós vamos finalizando por aqui hoje, então, André? Ok. Quero agradecer aí o pessoal pela participação, foi ótimo. Desculpa se eu não respondi todas as perguntas. O meu e-mail está aqui, do Bruno também, todos os contatos. A gente vai estar muito feliz em responder o restante das perguntas, se houver alguma. Bacana. Gente, mais uma vez, obrigada. Estou à disposição, pode me chamar no particular ali, no WhatsApp, no direct das nossas redes sociais, que a gente responde todo mundo. Muito obrigado. André, obrigado pela participação. Obrigado a você. Um abraço. Obrigado, pessoal.